Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Esse relato foi registrado no interior do Nordeste, entre as décadas de 1940 e 1950. Não existe documento oficial sobre o ocorrido, apenas relatos repetidos por moradores antigos da região, sempre com os mesmos detalhes. A casa ficava afastada da vila, feita de barro, abandonada após a morte de um antigo fazendeiro, que, segundo a tradição local, teria enterrado parte de sua fortuna no quintal antes de morrer. Moradores afirmam que, por muitos anos, pessoas sonharam com o local. Os sonhos eram parecidos: um pote enterrado, uma luz fraca saindo da terra e uma voz avisando que a botija não poderia ser retirada por completo. Um desses homens foi identificado apenas como autor, agricultor da região. Na quarta noite, após os sonhos começarem, ele decidiu ir até o local. Levou ferramentas, bela e bebida, como era costume nas tentativas de desenterrar botija. Relatos dizem que ele começou a cavar por volta da meia-noite. Vizinhos afirmaram ter ouvido gritos naquela madrugada. No dia seguinte, o autor apareceu com dinheiro, pagou dívidas antigas, comprou terras e chegou a comentar que tinha sido abençoado. No entanto, seu comportamento mudou rapidamente. Parou de dormir, dizia ouvir passos à noite e afirmava que alguém o observava de dentro do quarto. Cerca de 20 dias depois, o autor foi encontrado morto em sua cama. O laudo da época, feito de forma precária, indicava a quebra do pescoço, sem sinais de luta ou invasão. Um detalhe nunca explicado: havia fragmentos de barro e moedas antigas dentro de sua boca. Após a morte, moradores relataram luzes estranhas no quintal da casa abandonada. Animais se recusavam a passar pelo local. Tentativas de fechar o buraco onde a botija teria sido retirada falharam. A terra cedia sozinha. Hoje, ninguém mais cava. A crença local é clara: botija não é tesouro, é pacto. E pacto quebrado sempre cobra. Esse caso é antigo e ainda é comentado em cidades pequenas do interior de Minas Gerais. Não aparece em jornal, não tem registro policial detalhado, só testemunhas que juram que aconteceu. À beira de uma estrada de terra havia uma cruz simples, de madeira, sem nome, sem data. Diziam que marcava o lugar onde um homem morreu atropelado, fugindo de algo que ninguém nunca soube explicar. O detalhe estranho: a cruz não ficava no mesmo lugar. Motoristas afirmavam vê-la à esquerda da estrada. Outros juravam que ela aparecia à direita. Alguns diziam que depois de uma curva, ela simplesmente surgia no meio do caminho, obrigando o carro a frear bruscamente. Um caminhoneiro contou que certa noite parou para verificar se alguém tinha derrubado a cruz. Ao se aproximar, viu que a madeira estava fresca,
como se tivesse sido fincada naquele dia. Quando voltou para o caminhão, a cruz não estava mais lá. Dias depois, um rapaz da região decidiu investigar. Foi até o local de madrugada e fincou a cruz no chão, marcando o ponto exato com pedras e galhos. Na manhã seguinte, a cruz estava cerca de 10 metros adiante. Ele tentou de novo, e de novo. Na terceira vez, deixou uma câmera simples apontada para a estrada. A gravação nunca foi recuperada. Só encontraram a câmera jogada no mato, quebrada, e a cruz fincada bem na frente da casa do rapaz. Na mesma semana, ele se mudou da cidade. Hoje, moradores evitam passar por aquela estrada à noite. Quem passa jura que às vezes vê uma cruz no retrovisor, mas quando olha de novo, não vê mais nada. Esse caso circula há décadas no interior do Brasil. Não há registros oficiais de interdição, mas todos na cidade sabem qual é a casa. Ela fica numa rua comum, num bairro habitado. Não é isolada, não é antiga demais, não parece abandonada. O problema é que ninguém consegue morar nela. A casa já foi alugada e vendida várias vezes. Famílias diferentes, sempre com a mesma promessa. Agora vai. A primeira semana costuma ser normal. Na segunda, começam os barulhos. Passos no corredor, portas ranendo móveis, sendo arrastados à noite. Na terceira, alguém sempre vê. Alguns relatam uma sombra parada no fundo do quintal. Outros dizem ver uma mulher sentada na sala, de costas, olhando para a parede. Nunca se vira, nunca fala. Uma família tentou ignorar. Colocaram câmera na sala. Na gravação, às 2h48 da madrugada, a sala parece vazia. De repente, a imagem escurece por alguns segundos. Quando volta, a câmera mostra a mulher sentada no sofá. Ela não aparece entrando. Ela está lá. O casal acordou com o som de algo pesado caindo. Quando chegaram à sala, a câmera estava no chão, virada para cima, e alguém tinha sentado no sofá. Marcas profundas, como se o peso fosse maior do que o de uma pessoa comum. Todos saíram no mesmo dia. Hoje, a casa está vazia de novo, mas não abandonada. Luzes acendem sozinhas. O portão aparece aberto pela manhã e moradores juram que às vezes vem alguém na janela. O detalhe mais perturbador: quem passa e olha por tempo demais sente a certeza de que a casa está escolhendo o próximo morador. Esse relato é comum entre motoristas antigos de transporte intermunicipal. Não aparece em boletim, não tem registro oficial, mas todo rodoviário mais velho conhece a história. Dizem que existe um horário que não consta na tabela. Por volta das 0h40, depois do último ônibus regular, um veículo aparece em algumas rodoviárias do interior. Sempre o mesmo modelo antigo, pintura desbotada, número da linha quase apagado. Ele para, abre a porta. Quem entra geralmente está com pressa, não olha direito. O motorista
não fala nada, não cobra passagem. O ônibus anda rápido demais, não faz paradas. As luzes internas piscam. Alguns passageiros percebem que o trajeto não bate com a estrada conhecida. Um sobrevivente contou que, ao olhar para os outros bancos, percebeu que ninguém se mexia. Pessoas sentadas, olhando para frente, imóveis demais. Algumas tinham marcas no pescoço, outras hematomas no rosto. Quando o ônibus freou bruscamente, ele se jogou para fora antes que a porta fechasse. Caiu no acostamento. O ônibus seguiu. Horas depois, foi encontrado desorientado, a quilômetros dali. Ao ser questionado, descreveu o veículo com detalhes. Um funcionário da rodoviária empalideceu. Aquele ônibus tinha se envolvido num acidente grave anos antes. Caiu numa ribanceira. Não houve sobreviventes. Até hoje, motoristas evitam rodoviárias depois da meia-noite. E se um ônibus parar fora do horário, ninguém entra. Esse relato vem de uma cidade pequena, onde a igreja mais antiga foi construída sobre o que antes era apenas mato e pedra. Atrás da igreja existe um poço antigo, tampado com madeira grossa e corrente. Hoje quase ninguém repara nele, mas moradores antigos sabem. Ninguém deve abrir aquele poço. Dizem que antes da igreja existir, pessoas desapareciam naquela região. Nunca encontravam corpos. Só o silêncio. Quando a igreja foi construída, o poço foi coberto às pressas. O padre da época ordenou que ninguém se aproximasse. Durante anos, o local ficou esquecido, até que, numa reforma recente, operários decidiram retirar a tampa. Assim que a corrente foi solta, o ar mudou. O cheiro era forte, antigo, como coisa que nunca deveria ter sido aberta. Um dos homens jogou uma lanterna lá dentro. Ela nunca fez barulho ao cair. No mesmo dia, o primeiro operário começou a reclamar de sonhos estranhos. Sonhava que alguém o chamava de dentro do poço, prometendo descanso. Na segunda noite, ele não voltou para casa. O corpo foi encontrado dentro do poço. Dias depois, a tampa foi recolocada. A corrente reforçada. Mas quem passa atrás da igreja à noite diz que escuta uma voz lá de dentro, bem baixa, repetindo: ainda cabe mais um. Esse relato vem de uma cidade pequena, onde o cemitério fica no alto do morro, e a igreja mantém registros antigos, escritos à mão. O livro ficava guardado numa sala trancada. Era usado apenas para anotar nomes de falecidos, datas e locais de sepultamento. Nada demais. Até um sacristão perceber algo estranho. Toda vez que alguém morria na cidade, o nome já estava escrito no livro. A caligrafia era antiga, diferente da dos padres atuais. A tinta parecia velha, mas nunca desbotava. No começo acharam coincidência, depois começaram a conferir antes dos enterros. E sempre estava lá. Nome completo, data exata, às vezes até o horário. Um dia, por curiosidade, o sacristão
Folheou páginas futuras, datas que ainda não tinham chegado. Encontrou nomes de pessoas vivas. Entre eles, o dele. A data era dali a 3 dias. Ele tentou rasgar a página. A folha não rasgava. Tentou apagar a tinta, não saía. No 3º dia, o sacristão não apareceu para trabalhar. Foi encontrado em casa morto durante o sono. Quando abriram o livro novamente, havia uma anotação nova, logo abaixo do nome dele. Conferido. Desde então, ninguém mais folheia o livro, além da data atual, porque quem procura demais sempre acaba se encontrando. Esse relato é antigo, em bairros mais velhos, onde as casas foram construídas uma colada na outra, com quintais fundos e muros baixos. Havia uma regra simples ensinada pelas avós: depois que escurecer, não abra a porta do fundo. Ninguém explicava o motivo. Uma família nova se mudou para uma dessas casas. Jovens, sem crença nessas histórias. A porta do fundo dava direto para o quintal e costumava ficar aberta por causa do calor. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, ouviram batidas leves na porta do fundo. 3 toques. Pausa. 3 toques. Ignoraram. Na terceira noite, a maçaneta girou devagar. Do lado de fora uma voz feminina. Chamou pelo nome da dona da casa. A voz era idêntica à da mãe dela. Ela quase abriu. O marido segurou seu braço. Lembrou da regra que um vizinho havia comentado em tom de brincadeira. Eles ficaram em silêncio. Do outro lado da porta, a voz mudou. Ficou grave, arranhada. Então vou entrar quando vocês dormirem. As batidas cessaram. Na manhã seguinte, encontraram marcas profundas na madeira da porta, como se unhas tivessem sido arrastadas ali por horas. A família se mudou em menos de uma semana. Até hoje, moradores antigos fecham e trancam a porta do fundo assim que o sol se põe, porque dizem que aquilo não bate para entrar, bate para ser convidado. Esse caso começou como algo comum. Uma foto de família antiga, encontrada dentro de um álbum esquecido. A foto mostrava um casal e 2 crianças, em frente a uma casa simples. Todos olhavam para a câmera. Todos, menos uma mulher no fundo da imagem, parada perto da porta. Ninguém lembrava daquela mulher. O álbum pertencia à avó da família. Quando perguntaram sobre a foto, ela ficou pálida. Disse que aquela imagem não devia existir. A casa da foto havia pegado fogo décadas antes. Morreram o casal e as 2 crianças. Não houve sobreviventes. A mulher ao fundo não estava na casa no dia do incêndio. A foto começou a mudar. Na primeira noite, perceberam que a mulher parecia mais próxima da câmera. No dia seguinte, estava dentro da casa, logo atrás das crianças. No 3º dia, ela aparecia na frente de todos, com o rosto finalmente visível. Não tinha olhos. Naquela noite, a avó morreu dormindo. Quando a família voltou ao álbum, a foto havia desaparecido. No lugar, uma nova imagem.
Era uma foto recente, mostrava a sala da casa atual. E no fundo, perto da porta, alguém estava parado, esperando. Esse relato é antigo e conhecido em regiões rurais, principalmente onde a estrada corta a mata fechada e quase ninguém passa a noite. Dizem que o corpo seco não é um morto comum, é alguém tão cruel em vida que a terra se recusou a aceitar o corpo depois da morte. Naquela região, havia um homem conhecido por maltratar a própria família. Violento, temido. Quando morreu, ninguém chorou. Enterraram rápido, sem vela, sem reza. Na mesma semana, o túmulo apareceu aberto. O corpo não estava lá. Pouco depois, começaram os relatos. Pessoas voltando tarde juravam ver uma figura torta, encostada nas árvores, com os braços e pernas finos demais, pele colada nos ossos, olhos fundos e atentos. Ele não corria. Esperava. Um rapaz que voltava de moto disse que o motor apagou perto da estrada velha. Quando desceu, ouviu galhos estalando. A coisa saiu do mato devagar. Não andava como gente. Se arrastava, mas sem tocar o chão direito. O cheiro era de coisa podre e seca ao mesmo tempo. O corpo seco falou. A terra me cuspiu. Agora eu fico aqui. O rapaz conseguiu ligar a moto e fugir. No dia seguinte, encontraram marcas no asfalto. Não eram pés, eram mãos. Depois disso, ninguém mais passa pela estrada velha depois de escurecer. E dizem que, se você ouvir alguém chamando do mato, com voz fraca e pedindo ajuda, Ene Uba, porque o corpo seco não pede socorro, ele pede companhia. Esse relato foi registrado a partir do depoimento de um ex-motorista de ônibus intermunicipal. Ele dizia que conhecia cada curva da estrada antiga, inclusive a que tinha sido desativada depois da abertura da rodovia nova. Segundo ele, o erro foi cortar caminho. Era pouco mais de 1 da manhã quando entrou na estrada velha. O asfalto estava rachado, tomado por mato nas laterais. Não havia postes, nem casas. Só o farol do ônibus recortando o escuro. Depois de alguns quilômetros, viu as primeiras figuras. Pessoas andando pela estrada. Não caminhavam juntas. Vinham espaçadas em fila longa ocupando a faixa inteira. Algumas usavam roupas claras, outras escuras. Nenhuma olhava para o ônibus. O motorista a reduziu, achando que fosse romaria atrasada. Quando se aproximou, percebeu que não havia som. Nenhum passo, nenhuma conversa. Nenhum arrastar de sandália. As pessoas apenas se deslocavam. Ele abriu a janela e gritou para saírem da frente. Ninguém reagiu. Quando passou ao lado da primeira, sentiu um frio seco entrar pela cabine, como se o ar tivesse sido trocado. A figura não tinha expressão no rosto. Os olhos estavam abertos demais, parados. Mas Frente viu algo que fez o estômago virar. Entre as pessoas, havia algo montado. Um corpo grande, de lombo arqueado,
andando no meio da procissão. Não tinha cabeça visível. Onde deveria haver, havia um volume escuro, envolto em algo que parecia pano queimado. O ônibus começou a falhar. O painel piscou. O motor perdeu força. As figuras continuavam andando, agora muito próximas das laterais do ônibus. Algumas viravam o rosto lentamente, acompanhando a passagem. Quando o ônibus finalmente morreu, a procissão parou. Silêncio absoluto. Então, ouviu o som, passos pesados fora de ritmo com os outros. Algo se aproximava da lateral do ônibus. O motorista não olhou. Fechou os olhos e ficou parado. Minutos depois, o motor voltou sozinho. Quando abriu os olhos, a estrada estava vazia. No dia seguinte, um velho da região ouviu o relato e disse apenas: aquela estrada não leva mais ninguém pra frente, só atrás. De volta. Ninguém estranhou quando enterraram João Firmino rápido demais. No interior, quando o corpo começa a inchar, não se espera. João morreu no roçado, caiu de lado, mão no peito, sem grito. Quando chegaram lá, estava duro, os olhos entreabertos, olhando para cima, como se ainda acompanhasse alguma coisa. A cova foi aberta antes do sol baixar. Enterro simples, sem vela, sem reza longa. A terra ainda quente do dia grudava na pá. A mulher dele, Ana, pediu só uma coisa: não aperta o caixão. O pedido ficou estranho no ouvido de quem ouviu, mas ninguém comentou. Na primeira noite, o cachorro latiu. Não era latido de alerta. Era chorado, baixo, insistente. Ana achou que fosse saudade. Tento dormir. O latido vinha do quintal, sempre no mesmo ponto, perto do pé de manga onde João gostava de sentar. Quando o dia clareou, o cachorro estava deitado ali, duro, com a boca cheia de terra, não sujo, cheia, a língua empurrada para fora pelos grãos. Ana não gritou. Na segunda noite, ela ouviu o som vindo de dentro da casa, um arrastar curto, repetido, como se algo pesado fosse puxado devagar sobre o chão de barro. O barulho parava, recomeçava, sempre na direção do quarto. Ana ficou deitada, olhando o teto, sentindo o colchão afundar levemente ao lado dela. O como peso, mas como quando alguém se ajoelha. O cheiro veio depois. Terra úmida, recém-virada, o mesmo cheiro do enterro, preso no fundo do nariz. Quando amanheceu, encontraram marcas no chão da sala, riscos fundos, paralelos, começando perto da porta e terminando ao lado da cama. Na terceira noite, Ana acordou engasgada. Algo pressionava a boca dela. Ela abriu os olhos e sentiu os grãos entrando entre os dentes, raspando a gengiva. Tentou cuspir, mas mais terra vinha, empurrada firme, como se uma mão grande segurasse o queixo dela. Ela sentiu o cheiro da camisa de João, suada, antiga,
Reconheceu antes de entender. Não viu o rosto. Só sentiu o peso sair de cima dela. E o barulho se afastar. Arrastado. Em direção ao quintal. Ana foi encontrada pela manhã sentada na cama. Olhos abertos. Boca surra de terra seca. Não havia marca de luta. Só os dedos dela, cravados no lençol. Quando abriram a cova de João, encontraram o caixão deslocado, torto. A tampa estava marcada por dentro, cheia de riscos profundos, como se alguém tivesse arranhado por horas. Dentro, João estava de lado, a boca aberta. Bácia, até hoje, naquele terreno, nada cresce direito. A terra parece sempre mexida, fofa demais, como se nunca tivesse parado de ser remexida por dentro. Se o silêncio aí do seu lado ficar estranho, continue ouvindo. Este é só mais um relato. Isso não aconteceu comigo. Aconteceu com Benedito Rocha. E ele nunca mais conseguiu contar tudo sem parar no meio. Naquela noite, ele voltava montado, como sempre fez a vida inteira. O caminho cortava o pasto velho do seu Ambrósio, um trecho que ninguém gostava de passar, depois de escurecer, mas que não tinha desvio. Era isso, ou dar quase 2 léguas a mais. O cavalo começou a errar um passo antes mesmo de qualquer barulho. Primeiro tropeçou, depois travou as pernas. Por fim, virou o pescoço, tentando voltar, respirando curto, com a espuma já se formando no canto da boca. Benedito achou que fosse cobra, tatu, qualquer coisa. Desceu. Puxou o cabresto, falou baixo com o bicho. Foi quando o cheiro chegou. Veio pesado, direto, como quando se passa ferro quente em couro ainda molhado. Um cheiro que grudava no fundo da garganta e fazia salivar sem vontade. Benedito engoliu seco e sentiu o estômago virar. O cavalo relinchou fino. Um som que Benedito nunca tinha ouvido sair dele. Então o chão começou a vibrar. Não como o galope, era mais lento, descompassado. Ferro raspando em pedra, arrastado. Quando Benedito levantou a cabeça, viu, primeiro, o corpo. Era grande demais, largo demais no peito. O dorso subia e descia num ritmo estranho, como se os músculos se contraíssem fora de hora, ondulando sob a pele escura. A cada passo, as ferraduras afundavam no chão mole, deixando marcas fundas, onde devia haver cabeça. O ar tremia, o fogo não subia, ficava preso, rodando, como se estivesse sendo puxado para dentro. O cavalo arrancou. Não foi decisão de Benedito. O animal puxou com tudo, girou o corpo e disparou em desespero. A corda esticou de uma vez só. Benedito ainda tentou segurar. E foi aí que perdeu o chão. Foi arrastado alguns metros. Rolou. Bateu as costas e caiu debaixo da cerca de arame farpado. O impacto arrancou o ar do peito. O farpo entrou nas costas e prendeu a camisa. Quando tentou se mexer, sentiu o ferro rasgar mais fundo. Cada respiração doía. O cavalo seguiu em disparada, sumindo na estrada. Benedito ouviu o som dele se afastando. E depois, bem mais perto,
Um barulho seco, um estalo curto, outro, depois um som pesado, abafado, como coisa grande se debatendo pouco tempo. O cavalo não relinchou. O silêncio voltou grosso, esmagando. Os passos se aproximaram. A terra tremia a cada pisada. O calor chegou antes do corpo. Benedito sentiu a pele arder, o suor brotar frio. Tentou rezar, mas a boca não formava as palavras certas. A língua parecia inchada. Ela parou a poucos metros. Benedito não viu o rosto. Só sentiu o calor apertar mais. O fogo iluminava a cerca, projetando sombras tortas no chão. A coisa deu a volta lenta ao redor dele, arrastando as ferraduras. Onde passava, o capim escurecia, murchando na hora. Quando terminou o círculo, parou atrás dele. Benedito sentiu algo pressionar as costas contra o arame. O ferro queimou. A dor subiu quente, profunda, como se a pele estivesse sendo apertada por dentro. Ele apagou. Ao amanhecer, encontraram Benedito ainda preso à cerca, vivo, respirando curto. As costas estavam marcadas por afundamentos arredondados, em pares, fundos demais, cercados de pele roxa e inchada. No centro, a carne estava dura, ressecada, como passada em brasa. O cavalo foi achado mais tarde, a uns 300 metros dali, caído de lado, as ferraduras ainda presas, o chão todo marcado ao redor, como se tivesse tentado correr sem sair do lugar. Benedito nunca mais passou por aquele caminho. Quando alguém perguntava o que viu, ele só dizia: ela passou perto demais para matar. E mudava de assunto.